haviam dois ladrões pendurados ao lado de Jesus na crucificação. E durante esse momento tão dramático, houve uma conversa. No Evangelho de Lucas está registrado e a gente não imagina o quanto a gente pode aprender com a conversa desses dois ladrões com o nosso Cristo na cruz. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu quero falar com vocês justamente sobre a situação desses dois ladrões na cruz e como isso descortinou algo a respeito da minha caminhada com Cristo por aqui. Como eu disse no Evangelho de Lucas, durante a crucificação do nosso Senhor, há uma conversa registrada entre os ladrões que estão pendurados ao lado de Jesus. E eu vou ler essa conversa para vocês agora. Um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejava insultos contra ele. Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, afirmando: nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. E Jesus lhe assegurou: com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uau! O que eu quero compartilhar com vocês é breve, mas foi muito profundo para mim. O primeiro ladrão que estava ali falando com Jesus, ele incitou Jesus a um desafio. Ele insultou Jesus. E mais do que isso, ele quis usar Jesus. Como assim? Ele ali estava fazendo insultos, né? Mas ali ele estava dizendo: se você é o Filho de Deus, salve a si mesmo. E me salva também. Ali ele estava desafiando, instigando Jesus a literalmente provar que era o Filho de Deus. Se és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Isso me lembra muito de Satanás no deserto. Lembra que quando terminou a tentação no deserto, a palavra de Deus diz que Satanás se retirou até achar o momento oportuno novamente? Fica no ar aí. Isso aqui não é doutrina, isso não tá na Bíblia, tá, gente? Isso é uma coisa que eu pensei quando eu tava lendo. Mas enfim, aquele ladrão estava tentando fazer com que Jesus provasse que era o Filho de Deus através do seu poder, coisa que Jesus já havia sido tentado e não tinha sucumbido. E mais depois ele ainda fala: se você realmente tem todo esse poder, se você vai se salvar, então salva a mim também. Ou seja, prove que você é o Filho de Deus, prove que você tem esse poder todo, me salvando, me tirando dessa cruz também. Ou seja, fazendo um milagre por mim, fazendo um extraordinário. Aquele ladrão queria que Jesus tirasse ele daquele sofrimento que ele era culpado de receber. Ali ele estava querendo que Jesus anulasse a pena que ele tinha recebido por ser um ladrão, por ter sido pego, provavelmente, né, em flagrante ali. E aqui eu quero deixar um parênteses, porque para ter uma morte tão terrível assim, a morte de cruz era uma vergonha, né? A pessoa era crucificada de forma terrível, uma tortura terrível, mas também de uma forma muito humilhante. As pessoas eram crucificadas nuas. E ali ele tinha um motivo para estar naquela cruz, mas ele queria que Jesus provasse o seu poder, tirando ele daquele sofrimento que ele mesmo tinha se causado. E já a fala do segundo ladrão, que é essa que justamente me fez refletir muito sobre a minha vida, é o fato de que ele reconhece que ele merece estar ali. Ele reconhece que ele é pecador, ele reconhece que ele foi pego, que a pena que ele está sofrendo é a pena que já tinha sido estipulada para o tipo de crime que ele tinha cometido. Ele também reconhece Jesus como rei, ele também reconhece Jesus como Deus e reconhece que Jesus não devia estar ali. Este ladrão reconheceu a si mesmo. Ele viu sua pequenez. Ele viu como ele estava pagando pelos atos que ele mesmo cometeu. E ele olha para Jesus, exalta Jesus na cruz, repreende o outro, né, que estava ali desafiando sobre a mesma sentença que o Cristo. Ele olha para Jesus e diz: lembra de mim quando entrares no paraíso. E esse ladrão recebe de Jesus o melhor presente de todos, a salvação. O que este ladrão me mostra, né, é que nós devemos aceitar a nossa cruz. Significa que a gente tem que aceitar o sofrimento e que a gente tem que se entregar no sentido de essa é a minha vida, ela é muito ruim, ela é pesada. Não é isso que eu tô falando. Não, nada de autocomiseração aqui. Autocomiseração
é algo que Deus abomina. E eu entendi isso quando o próprio Cristo responde Pedro. Quando Jesus fala abertamente com os discípulos que ele vai ser morto, ele vai ser entregue, ele vai sofrer. E Pedro olha para ele e diz: tem misericórdia de ti mesmo, ou seja, tem dó de si mesmo, Senhor, você não vai passar essas coisas todas. Jesus olha para ele e diz: arreda de mim, Satanás. Você não cogita das coisas do céu. Quando a gente aceita isso, né? Tem dó de si mesmo, que pena de mim, não, eu não posso passar por essas coisas, ai, que vida difícil, etc e tal. Nós não estamos cogitando sobre as coisas do céu, nós não estamos entendendo o propósito e a missão final das coisas pelos quais Deus tem permitido que a gente passe por aqui. Não vou estender muito nesse assunto, talvez a gente possa falar em outro vídeo, mas o que eu quero frisar aqui com vocês e que eu aprendi com o segundo ladrão na cruz é que nós devemos sim aceitar a nossa cruz. Nós devemos sim carregar a nossa cruz. Entender quem nós somos. Entender o quão pequeno nós somos. O quão carente nós somos de Cristo. Nós devemos entender também que Deus, Jesus, não nos deve nada. Sabe, muitas vezes a gente fica com essa sensação de ai, por que Deus não faz isso por mim? Por que Deus não faz aquilo por mim? Como se a gente estivesse cobrando Deus alguma coisa. A gente pode não falar com essas palavras, mas as nossas atitudes revelam isso, que a gente está aí cobrando do Senhor algo. Ele não nos deve nada, nada mesmo. Ele já fez o que tinha que ser feito. A gente nem merecia que ele morresse no madeiro de forma tão brutal, de forma tão terrível como ele fez. Por amor, ele fez isso. Então a gente tem que ter a noção de que ele não nos deve nada. Claro que, por sua bondade e misericórdia, ele ainda nos dá muitas coisas hoje. Ele ainda faz muitas coisas hoje. Muito mais do que nós merecemos, com toda certeza. Mas a gente precisa entender que nós não temos o direito de cobrar nada de Deus. Muitas vezes o sofrimento vem em decorrência também do pecado, né? Muitas vezes a gente se coloca em situações terríveis por causa de pecado. Como é o caso de Davi e Batseba, por exemplo. Eles tiveram um filho, né? Batseba engravidou por causa do adultério, né, de Davi. E a punição que eles receberam foi a morte do filho. E isso, vou te dizer, depois que você tem filho é que você começa a entender de fato o desespero que eles podem ter sentido naquele momento. Podem, né? Porque a gente nunca vai conseguir de fato compreender a dimensão do sofrimento e da dor que eles tiveram. E Davi, quando ele percebe isso, ele não desafia o Senhor. Ele não faz o que aquele ladrão, o primeiro ladrão, diz: se você é Deus, salva então o meu filho para eu ver que você tem esse poder mesmo. Não, Senhor. Ele se prostrou, se humilhou e ficou ali dias sem comer, né, de jejum, só orando e pedindo ao Senhor: por favor, não leve o meu filho. O filho dele foi levado. E Davi, em nenhum momento, amaldiçoou Deus. Em nenhum momento ele questionou Deus, pelo menos não está escrito na palavra. E muitas vezes nós estamos sofrendo aqui na Terra não por causa de pecado, mas porque estamos no mundo mau, um mundo que jaz no maligno. Choro, dor, morte, lágrimas, tudo isso faz parte dessa realidade que nós, como seres humanos, infelizmente escolhemos para nós a partir da queda. Então, se nós queremos viver num mundo sem dor, sem choro, sem sofrimento, eu preciso te informar que isso é só na eternidade, onde não vai haver pecado, onde não vai haver a mácula, não vai haver o mal. Então, nenhuma dessas coisas vai estar presente. Então, eu quero que você hoje escolha carregar a sua cruz. Não foi isso mesmo que Cristo disse? Aquele que quiser vir após mim precisa carregar a sua cruz. Precisa saber que vão haver momentos difíceis, precisa ver que vão haver dificuldades, às vezes específicas na vida de cada um, que não é pecado, tá? Carregar a cruz é diferente de carregar pecado, gente, por favor. A cruz é você literalmente escolher fazer o certo quando tudo diz pra você fazer o errado. Ainda que o certo seja pesaroso, ainda que seja muito custoso, ainda que você esteja lhe gastando e doando a sua vida, carregue a sua cruz. Não tenha medo do sofrimento. É isso que eu preciso falar pra vocês, é isso que eu precisei falar pra mim, né? Porque nós temos essa tendência de querer fugir do sofrimento. O sofrimento nos ensina muito, muito mais do que momentos alegres. Essa é a realidade do ser humano. Há mais sabedoria, né, na casa do luto do que na casa da festa. Essa é a realidade. Quanto mais nós amadurecemos e nós nos tornamos pessoas melhores quando nós passamos
por situações que vão moldar o nosso caráter. E muito dificilmente um momento alegre, feliz, com a família, etc e tal, algo muito uau, que você estava esperando e aconteceu, dificilmente essas coisas vão moldar nosso caráter. O que de fato consegue moldar o caráter é o sofrimento. Entenda o amor que Deus tem por você, né? Porque eu tô falando aqui sobre cruz, sobre ser custoso, sobre ser pesado em alguns momentos, mas você tem que entender que Deus te ama, sabe? Ele não planejou essa vida para você sofrer. Não é da vontade de Deus que a gente sofra com doenças, com morte, porque essas coisas não existem na eternidade, não existem no céu. A oração do Pai Nosso é justamente essa: seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Ou seja, que a vontade do Senhor, que já é estabelecida no céu, seja também estabelecida aqui nessa terra. A vontade do Senhor é que todas as coisas más passem. Então entenda que os pensamentos do Senhor não são os seus pensamentos. Eles são mais altos, eles são maiores, eles são melhores. Nós precisamos confiar, nós precisamos entregar todas as coisas na mão do nosso Senhor. A gente não pode ficar apenas cantando essas palavras, né? Tem muitos louvores que falam sobre isso, sobre entrega. E às vezes a gente está cantando, mas não é uma verdade na nossa vida. Então, que isso passe a ser uma verdade na sua vida. Não tenha medo de onde Deus está te levando, porque afinal de contas, Ele mesmo diz: eu bem sei os pensamentos que tenho ao seu respeito. Pensamentos de bem e não de mal. Pensamento de paz, para dar o fim que vocês desejam. E também nós sabemos que, como cristão, nossa missão, nosso último desejo, né, aquele desejo mais alto, é literalmente chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo. E Deus nos leva a este caminho, a ser cada vez mais parecidos com Jesus. Jesus aprendeu a obediência por tudo o que ele sofreu. Você acha que você é melhor do que Jesus para aprender a obediência sem passar pelo sofrimento? E tenha certeza que quando você passar por esses momentos difíceis, você não vai passar sozinho. O Senhor te sustenta, o Senhor te preserva. Então, o que eu desejo para vocês hoje, o que eu desejo passar para vocês com esse vídeo é: escolha a melhor parte. Eu espero que esse vídeo tenha falado com vocês. Eu espero que vocês possam realmente refletir isso profundamente como eu tenho refletido. Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui neste canal e espero que Deus abençoe muito, muito, muito a jornada de vocês. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!